Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho da unidade 5. Então, essa unidade, ela avança na parte estatística, né? Lembrem que na unidade 4 nós trabalhamos mais a parte conceitual e agora nós começamos, então, a trabalhar um pouquinho a parte de medidas, né? Seja as de tendência central e seja as de variabilidade, então, dentro desse tópico de estatística, tá? Então, eu vou abrir aqui um material da unidade 5. Então, começa aqui com uma introdução, né, que traz a questão das medidas de tendência central, média, mediana e moda, as medidas de dispersão, amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação, as medidas de assimetria e as medidas de curtose, tá? Então, já indo para frente aqui, começando com as medidas de tendência central. Então, a primeira delas é a média aritmética, que é aquela a gente já é bem acostumado a determinar, né? Que é a soma dos valores dividido pelo número de dados, né? Então, quando eu trago aqui essa formulazinha, é o somatório de todos os meus valores dividido pelo número de dados que eu tenho. E aí, aqui traz um exemplo, então, de como calcular a média aritmética. Depois vem a mediana. Como é que eu determino a mediana, então? E o que significa a mediana antes de tudo? A mediana é o valor que vai dividir os nossos dados ao meio. Então, sempre a partir da mediana eu vou ter 50% dos dados antes e 50% dos dados depois. Aqui tem um exemplo bem simples de nós enxergarmos isso. Ó. Nós temos o 5, o 6, o 7, o 9 e o 10. Então, quem vai ser a mediana? Vai ser entre esses valores o que divide eles ao meio, né? Então, precisa ser o terceiro valor, que nesse caso é o 7. Só que para conseguir identificar isso, vocês sempre precisam, primeira coisa, colocar os valores de vocês em ordem crescente. Aqui já estava em ordem crescente, aí como eu tinha 5 valores, é o terceiro valor que vai dividir eles ao meio, né? Se vocês olharem esse exemplo aqui de baixo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. E observem que eles também já estão em ordem crescente. Como são 9 valores, quem vai dividir eles ao meio vai ser o quinto valor. Portanto, a mediana é o 15. Vejam, eu tenho 50% dos meus dados antes e 50% dos meus dados depois da mediana. Tá? Vocês precisam ter um cuidado muito grande se o número de dados que vocês estão trabalhando é ímpar ou é par. Então, sobre a mediana, primeira coisa, coloca em ordem crescente. Segunda coisa, identifica se o número de dados é ímpar ou par. Esses dois exemplos que eu mencionei tinham número de dados ímpar, então eu tenho um valor central. Agora, quando eu tiver um número de dados par, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu não tenho um valor central que divide eles ao meio. Então, o que eu faço nessa situação? Eu pego os dois valores centrais e calculo a média entre eles. Ok? Então, quando é ímpar, é o próprio valor central que representa a mediana. Quando for par, eu pego os dois valores centrais e calculo a média entre eles. 10 mais 12, 22, dividido por 2, 11. Ok? Aqui traz o cálculo da mediana para distribuição de frequência. Não é algo que eu vou cobrar de vocês, então é um estudo complementar, vamos dizer assim, mas deem uma lida, está aqui a formulazinha também, não é difícil, né? Lembrem que a distribuição de frequência é quando eu não trabalho os valores individuais, e sim eu trabalho eles por classes. Então, a quantidade da primeira classe, a quantidade da segunda classe e assim por diante, né? Mas nós temos que focar em entender, principalmente a mediana, trabalhando com os dados de forma individual. Depois entra na questão da moda, e lembrem e relacionem ao conceito do cotidiano de vocês o que é algo que está na moda, é algo que está aparecendo muito. Portanto, o que é a moda dentro da estatística? É o valor que mais aparece, é o valor que mais se repete. Ok? Então, média é somar tudo e dividir pelo número de dados.
Mediana é o cara que vai dividir os dados ao meio, vai ter 50% antes e 50% depois. E a moda, então, é essa terceira medida de tendência central, que representa o valor que mais aparece. Traz alguns exemplos aqui, ó. Nessa série de dados, o 13 aparece 3 vezes, o 15 aparece 2. Então, quem vai ser a moda? O 13, porque é somente o valor que mais aparece, ok? Se eu pegar essa segunda situação aqui, ó, 28, 35, 43, 56, 78 e 91, nenhum valor se repete aqui. Portanto, essa é uma situação que é conhecida como amodal, que não tem moda, ok? Então, a situação anterior era unimodal, tinha uma única moda, e essa aqui é amodal, porque não tem nenhum valor que se repete, não tem nenhum valor que aparece mais vezes. E pode ter a situação onde eu tenha 2 modas, 3 modas e assim por diante. Então, se vocês olharem agora esse último conjunto de dados, 18, 21, 23, 23, 23, 25, 27, 31, 31, 31, 31, 40, 59, 59. Bom, o 23 aparece 4 vezes e o 31 aparece 4 vezes. Então, esses dois valores são os valores que mais se repetem dentro do meu conjunto de dados. Então, nesse caso, eu tenho 2 modas, o 23 e o 31, e esse conjunto de dados, então, é dito bimodal ou plurimodal. E, gente, assim como tem 2 aqui, poderia ter 3, poderia ter 4, desde que no conjunto de dados aqueles valores sejam os que mais aparecem, né? Então, isso é a moda quando eu trabalho com dados não agrupados. Trabalhando com agrupamento ou a distribuição de frequência, tem uma formulazinha aqui, né? Insisto que isso não é algo que vocês serão cobrados, é um conhecimento aí para vocês complementar, né? Mas pensando que quando se trabalha com distribuição de frequência, eu não trabalho o valor individual, eu trabalho a partir das classes e, consequentemente, a forma de determinar a moda vai ser diferente. Aí entra nas medidas de dispersão. A amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor, né? Então, simplesmente eu vou pegar o maior valor que eu tenho no meu conjunto de dados e fazer menos o menor. Isso vai dar a amplitude dos meus dados, ok? A variância, ela é calculada e é conhecida como S ao quadrado, e ela vai ser a diferença de cada valor original que vocês têm, menos a média elevada ao quadrado, dividido pelo N, quando for a população. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa com toda a população, eu divido por N. Se eu estou fazendo uma pesquisa com a amostra, eu divido pelo N menos 1, onde o N é o número de dados, né? Por que aqui eu divido por N menos 1? Porque aí eu vou ter 1 grau de liberdade. Tá? Então, fórmula se for a população, fórmula se for a amostra, né? População é uma pesquisa com todos os indivíduos com uma mesma característica. A amostra é uma pesquisa com uma parte desses indivíduos, né, da população. O desvio padrão nada mais é do que aplicar a raiz quadrada no valor da variância, seja da população ou seja da amostra, eu simplesmente aplico raiz quadrada. Ó. Então, desvio padrão da população eu utilizo letra grega, desvio padrão da amostra é S. S igual a raiz quadrada da variância, que era o S ao quadrado. E o coeficiente de variação, então, vai trazer em percentual a variabilidade dos nossos dados. Esse coeficiente de variação ele é dado pelo desvio padrão dividido pela média, ok? Então, por exemplo, achei aqui, ó, 0,045. Aí esse valor eu multiplico por 100 e eu vou ter uma noção que os meus dados têm uma variabilidade de 4,57%. Bom, explicando um pouquinho mais sobre essas medidas de variabilidade. As medidas de tendência central, média, mediana e moda, dão ideia da centralidade dos dados. São 3 lógicas diferentes, mas todas elas remetem à centralidade dos dados.
Agora pensem assim, eu não consigo ter clareza de quanto a média é representativa dos meus dados só conhecendo a média, né? Eu posso ter todos os valores muito próximos da média e a média ser representativa, mas eu posso ter valores bem distantes da média e ela não ser tão representativa assim. Para isso, eu preciso das medidas de variabilidade. Então, essas três medidas aqui, tanto a variância quanto o desvio padrão, quanto o coeficiente de variação, elas dão ideia, né, ou nos mostram quantos dados estão concentrados ou estão variáveis, né? Estão com uma distribuição significativa, né? A variância, ela na verdade é a medida para gerar o desvio padrão. O desvio padrão traz a variabilidade dos dados na unidade de medida que tu está trabalhando. Então, se é a altura, traz a variabilidade dos dados em centímetros ou metros. Se é a idade, traz a variabilidade dos dados em anos, né? Já o coeficiente de variação, ele traz essa variabilidade em percentual. Então, uma variabilidade de 20%, um coeficiente de variação de 50%. Então, ele traz em percentual o quanto esses dados estão variando. Seguindo, medidas de assimetria. Então, as medidas de assimetria vão dizer para nós se uma curva é simétrica, se ela é assimétrica à esquerda ou se ela é assimétrica à direita. Vejam só, simétrica é uma curva perfeita, ok? Assimétrica à esquerda, então ela tem, vamos dizer assim, o ponto de máximo dela mais à direita. E se ela for assimétrica à direita, ela tem o ponto de máximo dela mais à esquerda. Para isso se utiliza o coeficiente de Pearson, tá? Tá aqui a formulazinha dele. X barra é a média e med é mediana, né? Então, média menos mediana e S é o desvio padrão, ok? Então, essas são as variáveis que aparecem na formulazinha do coeficiente de Pearson. Aqui traz um exemplo, traz o coeficiente de Pearson B também, que aí é em relação à moda. Então, média menos a moda dividido pelo desvio padrão. E essas, então, são as medidas principais aí de assimetria. Também temos as medidas de curtose, que aí não é algo tão usual assim, mas é mais para conhecimento de vocês. E aqui traz se está no primeiro quartil, no terceiro quartil, no 10º quartil. Então, esse Q3 se é terceiro quartil, esse Q1 é primeiro quartil. Essas medidas, geralmente, se tiver, né, qualquer exercício ou qualquer situação, elas são dadas para nós. E aí, esse K que eu quantifico aqui, ó, que é a medida de curtose, vai dizer se a curva corresponde a uma curva com frequência mesocúrtica, se ela é platicúrtica ou se ela é leptocúrtica, né? Que é essas situações representadas aqui em cima, tá? Então, vejam, a terceira situação, a C, são medidas que, vamos dizer assim, estão mais concentradas. Na B, já tem uma alta distribuição, né? E a A é um meio termo entre essas duas, né? Então tem uma curva aqui onde a A está praticamente perfeita, a B, vejam que os dados estão abaixo aqui, principalmente o ponto de máximo dela, né? E a C é onde está acima, né? Eles estão mais concentrados, então, a partir do ponto de máximo dessa curva que é conhecida como curva de Gauss, ok? Isso não é algo tão trabalhado assim na estatística, principalmente o que interessa aqui dessa parte, gente, é as medidas de tendência central e também entender ali um pouquinho sobre as medidas de variabilidade, tá? E aí aqui sugere uma leitura para vocês da página 89 a 91, tá? Que fala então sobre desvio padrão, um pouquinho mais detalhado, com exemplos, né? A questão de aonde, né, ou qual é a necessidade do desvio padrão em estatística, ok? Em relação à unidade 5, gente, deixa eu só fazer um esclarecimento bem importante para vocês, tá? Vocês estão iniciando a unidade 5
no dia 30 de julho, né? Perdão, ele vai aparecer para vocês. Desculpa, eu estou aqui na parte de avaliação. Ele vai aparecer para vocês a partir do dia 20 de julho. Só que eu estou em férias do dia 19 de julho ao dia 29 de julho. Então, nesse período que eu estarei em férias, eu não vou poder estar interagindo com vocês e menos ainda, né, auxiliando em relação ao questionário avaliativo, né? Há dúvidas em relação a isso. Por isso que o questionário avaliativo vai abrir para vocês no dia 30 de julho, que é quando eu voltei das férias, ok? Se precisar depois mais um tempinho, a gente pode conversar, mas ele é bem tranquilo para vocês responderem. São 5 questões, como todos os outros, né? Mas só fazendo essa justificativa do porquê que ele vai abrir depois, tá? Então, vocês vão consultar o material, vão estudar já desde o dia 20 de julho. Mas o questionário avaliativo vai abrir para vocês, então, no dia 30 de julho, com 5 questões. Esse vale 20 pontos, então, cada questão valendo 4 pontos. Tranquilo? Bons estudos, pessoal. Qualquer dúvida, né? Depois do dia 30 de julho, quando eu voltar das férias, eu auxilio vocês dentro das dúvidas, né? O que for questões mais, daqui a pouco, estruturais, a nossa tutora vai ir auxiliando vocês dentro desse período, mas só o que for questões mais em relação ao conteúdo, a isso, quando eu voltar das férias, 30 de julho, fiquem bem à vontade para trazer os questionamentos. Sucesso a todos, bons estudos.